Ratisbona, ou em alemão Regensburg, é uma das mais antigas cidades da Alemanha. Localizada no leste da Baviera, é a capital da região administrativa do Alto Palatinado. Aqui, a maioria da população é católica, e a cidade é sede do arcebispado da Diocese Católica de Ratisbona. Em 2006, a cidade antiga de Ratisbona, com a Stadthof Altstadt, foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Uma pequena curiosidade, foi uma das poucas cidades da Alemanha que foram ocupadas pelo Império Romano. A história documentada da cidade começa com a construção de um castelo para uma corte, um décimo de uma legião romana, em cerca de 79 d.C. Após séculos em que essa zona foi povoada por tribos celtas e que chamavam a zona Ratisbona ou Ratisbona. Em 179, o imperador Marco Aurélio fez da cidade um ponte forte militar da província de Récia, mandando construir um acampamento de legionários da Terceira Itálica, chamado Castra Regina. Em 1547, nasceu em Ratisbona Dom João da Áustria, filho bastardo do sacro imperador romano germânico Carlos V e de uma mulher natural da cidade chamada Bárbara Blomberg. Dom João foi o comandante da frota que em 1571 acabou com a expansão do Império Otomano na Batalha de Lepanto. Segundo fontes duvidosas, a comunidade judaica apareceu em 981, mas foi nos séculos 11 e 12 que fundaram a escola Talmúdica, um centro de culto judaico. A partir do século XI, a relação entre os judeus e cristãos degradou-se. Em 1096, os judeus de Ratisbona foram obrigados ao batismo. No entanto, um ano depois, o imperador Henrique IV autorizou o regresso dos convertidos ao judaísmo. No século XV, como em muitas outras cidades europeias, a propaganda antissemita voltou a crescer. Os judeus eram acusados de roubo de hóstias e de praticarem rituais macabros em que crianças cristãs eram assassinadas. Os judeus foram tidos como inimigos da crença cristã, sendo discriminados e deportados. Em Regensburg, isso aconteceu com brutalidade. Em fevereiro de 1519, quando foram expulsos da cidade, cerca de 500, tendo assim sido destruída uma das comunidades judaicas mais antigas da Alemanha. Com aproximadamente 136 mil habitantes, Ratisbona é a quarta maior cidade da Baviera, atrás de Munique, Nuremberg e Augsburg. As grandes cidades mais próximas são Nuremberg, a cerca de 80 km a noroeste, e Munique, a 103 km a sudeste. Regensburg, nome derivado do rio Regen, que deságua no Danúbio, ao norte, está situado no ponto mais setentrional do rio, ao qual divide a cidade antiga do bairro de Stadthof, ambos tombados pela Unesco. Após essas colocações, tirada de folders e informações locais, quero dizer que a cidade é uma graça, um charme, e te faz viver o passado, pelas suas praças, ruelas estreitas, prédios em estilo barroco e gótico e muita gente divertida, comendo linguiça com pão e cerveja à vontade. Hoje aqui a máxima foi de 20 graus centígrados, que nos fez colocar um agasalho. O alemão só parece rude, mas no fundo é uma alma derretida e cai na gargalhada quando alguém, principalmente do Brasil, tenta falar um pouquinho de alemão. Se a arquitetura e tudo o que vimos foi pouco, a Altkapelle e a igreja de Saint-Emmeran, santo que eu não conhecia, simplesmente são maravilhosas, divinas,
e muitos adjetivos a mais. Só estas igrejas são o suficiente para dizer que Regensburg realmente tem um tesouro patrimonial histórico fabuloso.